Como vão, Raverin, Racol Beceder? Hoje vamos falar sobre Pessah, a Páscoa judaica. Amigos, o Pessah, a Páscoa judaica, ela é dividida em 15 etapas, tá? Mas vamos começar com uma história aqui, o porquê do Pessah, tá? No livro do Êxodos, né, ou no livro de Shemot em hebraico, o capítulo 12, o versículo 14 e 15, ele nos diz assim: Este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Eterno, nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo, estatuto eterno. 7 dias comereis pães ázimos, pães sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. O Pessah é a festa judaica que celebra a saída do povo judeu do Egito, a saída da escravidão, a saída da servidão, tá? Existe muito profundo aqui, assuntos profundos em relação não só à escravidão física, mas principalmente aqui, ó, na nossa mente. Nós vemos isso totalmente no decorrer dos 40 anos do povo judeu, só que não é o assunto que nós queremos tratar aqui. É sim sobre o significado da festa de Pessah. Então nós vemos que Deus ele fala que essa festa, esse estatuto, ele seria perpétuo, seria eterno, por todas as gerações, tá? Aqui eu já quero chamar a atenção. Desde o começo dos meus vídeos, eu sempre falo aqui dos estatutos, mandamentos de Deus, que eles são eternos, que eles não vão mudar aonde o povo judeu estiver e por todas as suas gerações. Então, tudo aquilo que se acrescenta, que se coloca em cima, vindo de outras culturas, de outros movimentos, isso não provém de Deus. Deus, ele é taxativo em dizer que isso é o que vocês têm que fazer. E é um estatuto perpétuo, para sempre, entre todas as suas gerações, não importa qual geração é. Sempre tem que ser feito assim. Tá, Mari, mas o que é o Pessah? O Pessah, na última noite que o povo judeu estava no Egito, né, faltava só mais uma praga que Deus falou que faria, e essa seria a chave para tirar o povo judeu ali da escravidão, que seria a morte dos primogênitos, né? O povo judeu tinha que pegar um cordeiro, né, amarrá-lo ali, esperar chegar a hora que Deus falou que sim, que era para fazer. Esse cordeiro, ele era assado, tá? Não era cozido, ele tinha que ser assado todo, tá? Não poderia tirar nada, ele teria que ser comido naquela noite, tá? Por isso a palavra do Seder, que é uma ordem, ela começa ali com o Kiddush à noite, tá? O nosso banquete à noite. E eles teriam que comer ali juntamente com as matzot, que seriam os pães ázimos, e com ervas amargas, tá? Como nós lemos aqui no versículo. Diz ali que Deus passou sobre as casas dos judeus, saltando por elas. Por isso ali diz a palavra Pessah, né? Pessah, saltar, passar por cima. Por quê? Do sangue daquele cordeiro que eles comeriam aquela noite, eram-se passados nas vergas. Detalhe, as pessoas entendem errado. As vergas eram passadas na parte de dentro e não na de fora. Não é para os outros verem, é para você ver e se lembrar que Deus passou o Pessah, passou por cima de sua casa e não vos atingiu, mas atingiu todos os primogênitos do Egito, tá? Vamos lá. Esse é o principal motivo da festa de Pessah, a libertação da escravidão, a libertação do jugo da tirania do faraó sobre o povo judeu. E Deus disse para nós fazermos essa festa durante todas as gerações. Não mudar, não adianta ninguém querer vir e falar que acrescentar nada, pois ela é feita sempre assim, será feita sempre assim, pois Deus assim ordenou,
Então, vamos aqui agora adentrar no que é feito no Seder de Pessa, na ordem, né, que é dado a Pessa, tá bom? Antes de mais nada, antes da gente começar aqui, que são 15 passos, eu vou tentar trazer ele resumido aqui para vocês, tá? Sobre o que é feito agora na segunda-feira à noite, que vai até o dia, na outra próxima terça-feira, se não me engano, dia 30 de abril. Então, durante esses 7 dias, nós só vamos poder comer matzotes, vão ser fermentos. Não que nós só vamos poder comer, tá? Existe todo um processo dentro da halahá sobre o que pode e o que não pode comer. Você não pode comer nada que tenha fermento, tá? Então, o processo ele começa assim. Você retira toda da sua casa, tudo o hametz, todo o fermento. Você faz uma faxina geral, quarto, sala, cozinha, tira livro, tira tudo, procura, porque não pode sobrar uma migalha de nada que é fermentado dentro da sua casa. Como o próprio versículo diz, que nós lemos ali, o 14 e 15, você tem que tirar o hametz, você tem que tirar todo o fermento da sua casa. Então, esse é o primeiro passo. Você faz uma limpeza geral dentro de casa, tira todo o hametz, todo o fermento, né? Ah, eu tenho bolacha, eu tenho macarrão, tem algo que fermenta. Doa-se. Esse é um dos princípios do judaísmo básico. Você tem que saber abrir, estender a sua mão, ajudar o seu próximo. Doa para quem não vai comemorar o Pêssah, você doa macarrão, doa bolacha, tudo aquilo que você tem em casa que fermenta, doa-se, tá? Importante é que você não tenha nada em casa que tenha fermento. Por isso comemos a matzá durante esses 7 dias como preceito e ordem de Deus. Continuando aqui, meus amigos, tá? Antes de nós adentrarmos aqui, eu trouxe para vocês aqui porque eu preciso mostrar, tá? Essa é uma caixa de matzá, tá? Esse aqui são os pães sem fermentos. Bom, detalhe: kosher para Pêssah, tá? Selinho aqui também. O que é kosher para Pêssah? Essa matzá, ela é produzida durante todo o ano, tá? Só que quando chega a Pêssah, é muito mais rigoroso. A matzá, ela não pode ter contato nenhum com nada que fermenta. Por isso, desde o seu grão, desde o seu plantio até a colheita, não se pode ter nada que possa vir a fermentar. Não pode cair uma gotícula de água em nenhum tipo de grão da farinha que faz a matzá. Então, por isso, ela é supervisionada desde o seu plantio até a sua colheita por um rabino ortodoxo, tá? É todo um processo que não pode ter falha. Tem que chegar nas nossas mãos totalmente kasher, kosher, permitido para consumo de Pêssah. Mais um detalhe: o vinho. O vinho também ele tem que ser kosher para Pêssah, tá? Não sei se está dando para ler ali porque está batendo a luz aqui. Kosher para Pêssah. Não pode ser qualquer vinho, tem que ser um vinho também feito para Pêssah. Que quem sabe, todos sabem, o vinho ele tem a fermentação dele pura, mas tem um processo aqui também supervisionado por um rabino, onde essa fermentação não pode ser, né, como se fosse um hametz. Já é um outro assunto muito mais profundo. Então, esses dois itens são essenciais no Seder de Pêssah que vamos fazer agora na segunda-feira à noite, tá? Mas vamos lá. Eu anotei aqui todos os 15 passos que temos que fazer no Seder de Pêssah, tá? Nós temos uma bandeja chamada Kiara, tá? Qualquer coisa eu coloco ela aqui para vocês terem uma ideia de como que é, tá? E ali você tem 6 compartimentos dentro dessa travessa, onde são colocados ali 6 itens que são para nós relembrarmos de todo o processo ali no Egito, tá? Então começa assim, nós colocamos 3 matzotes, elas devem ser colocadas sobre a mesa, tá? Dentro de um pano com divisões, né? Ou seja, você coloca essa matzá em cima da outra com guardanapos entre elas, tá bom? As 3 matzotes, elas simbolizam 3 tipos de Yehudim, 3 tipos de judeus, o Kohen, o Levi e Israel, tá? Outro motivo também para termos 3 matzotes é que restam 2 matzotes inteiras. Nós vamos ver no processo. Mesmo quando a matzá central é quebrada, como em todo o Shabat do Yom Tov, né?
quando se deve ter 2 pães na mesa, ou seja, no Shabat nós fazemos, né, colocamos 2 halot, que são pão que nós colocamos para celebrar ali, como fosse o maná que caía de sexta-feira para o sábado, caíam 2 porções, tá? Primeiro passo do Seder. 6 itens são colocados por cima das 3 matzotes, como eu te falei, dessas cobertas, né? Que esses compõem dentro da Keara que eu falei, que é a bandejinha ali, que é a travessa do Seder. Né? No decorrer do Seder também será usada a água salgada, um recipiente com água e sal e colocado na mesa fora da travessa, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo, de 15. O Betsá. Primeiro eu vou falar aqui, na verdade, de todos os itens da Keara, tá? Desculpa, vamos falar sobre todos os itens da Keara, os 6 itens da Keara, depois nós entramos para os 15 passos de como ser feito o Seder de Pessa, tá bom? Então, né, dentro dessa Keara nós temos 6 itens. Nós começamos aqui por o ovo. Um ovo cozido, tá? Ele representa a Hagigá, que é a oferenda adicional levada ao templo sagrado em Pessa, tá? Nós temos o maror, que são as ervas amargas, que para ser preparadas, descasque ou rale a raiz forte crua, né? Ou separe e verifique as folhas do alface romana ou da endívia, simbolizando o amargo sofrimento do povo judeu. Então, nós temos também isso para simbolizar a amargura que o povo estava passando no Egito. Nós temos o carpaz, que é a cebola crua, ou uma batata cozida. Ela deve ser mergulhada na água salgada antes de ser ingerida, né? Lembrando as lágrimas do povo judeu no Egito. São usadas no decorrer do Seder como recheio de core, que é um sanduíche que faz de matzá, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui, tá? Nós temos o zeroá, que é o pescoço do frango grelhado. Por quê? Para prepará-lo, a pessoa ela tem que remover toda a carne, né, do pescoço e queimá-la dos dois lados. Ali pode ser na boca do fogão mesmo, tá? Ela simboliza o cordeiro do Pessa, que era levado ao templo sagrado em Jerusalém na tarde da véspera de Pessa. Então nós colocamos esse osso de galinha, tiramos toda a carne, né, e queimamos ele ali para simbolizar justamente aquela oferenda de Pessa do cordeiro que era levado no templo ali na tarde da véspera de Pessa. Nós temos o harotze, né, que é a mistura de maçãs, peras, nozes, liquidificadas em uma pequena quantidade de vinho, de preferência tinto, você coloca nessa mistura, tá? O aspecto dessa mistura, ela assemelha justamente aquela argamassa que o povo judeu, né, usava ali para fazer os tijolos enquanto eles estavam escravos ali no Egito, tá? Nós temos o hazeret, que são as ervas amargas adicionais, são usadas no decorrer do Seder como recheio do koresh, que é o sanduíche de matzá que é feito, tá bom? E esses são todos os 6 passos aqui que é feito, né, dentro dali da Keara, tá? Keara. Amigos, agora nós vamos para os 15 passos, tá? Do Seder. Tá, eu vou tentar não me estender muito, tá? São vários aqui, dentro de cada passo tem várias, mais uma guide mesmo para poder explicar, tá bom? Mas vamos lá. O primeiro passo no nosso Seder, no Seder de Pessa, é o Kadesh, né? O Kodesh, ou seja, seria a santificação, no caso ali do Pessa, tá? O que é feito primeiro? Nós pegamos ali um dos 4 primeiros cálices, né? E pegamos e fazemos a bênção em cima desse cálice, tá? A famosa bênção em relação ao Boré Peri Hagaf, né? Que nos deixa o fruto da videira. Esses 4 cálices que colocamos ali no Seder de Pessa, ele representa ali as 4 expressões da redenção, da libertação do povo judeu do Egito, tá? Estão todos ali mencionados na Torá. Ele também lembra também os 4 grandes méritos que o povo judeu teve enquanto eles estavam ali presos no Egito como escravo, tá? Que são eles? Eles não trocaram os nomes deles, permaneceram com os nomes hebraicos, falavam ainda
em hebraico, não assimilaram com o idioma egípcio, levavam uma vida de padrões morais elevados e permaneceram leais uns aos outros. Então, também simboliza esses 4 méritos. 4 cálices representam não só os 4 aspectos da redenção, da libertação do povo judeu do Egito, como também os 4 aspectos que eles permaneceram no Egito, tá? Uma pequena observação, tá? Quando nós bebemos os 4 cálices, né, sempre vamos estar reclinados à nossa esquerda. Por quê? É como faziam as pessoas que eram livres, tá? Na antiguidade, sinalizando então a nossa liberdade. Então, quando nós bebemos reclinado à esquerda, simbolizando que agora somos homens livres, pessoas livres, tá bom? Esse é o primeiro passo, o Kiddush. Você pega então esse primeiro cálice, dá a bênção, tá? E ali se reclina sobre a cadeira onde você estiver tomando para simbolizar como se fossem pessoas livres. O nosso segundo passo se chama o Hartz, né? Que é, no caso, a ablusão das mãos. Nós pegamos e fazemos a ablusão das mãos. Como que é feita a ablusão das mãos? Pega-se com a mão direita uma caneca que tenha 2 alças, tá? Passa para a esquerda cheia d'água e derrama. Uma vez sobre a direita, uma vez sobre a esquerda, outra vez sobre a direita, outra vez sobre a esquerda, direita e esquerda, 6 vezes é feito, tá? Para a limpeza, a ablusão das mãos, tá? Uma observação, nessa primeira parte aqui do Hatz, você não dá a benção Netilat Yadayim, tá? Que no caso seria a limpeza das mãos. O terceiro passo, meus amigos, é justamente o carpaz. O que seria carpaz? Nós comemos um pedaço ou de cebola ou de batata cozida mergulhada na água salgada naquele pote que eu havia comentado para vocês que a gente coloca com um pouco d'água, tá? Nós comemos, colocamos ali e ingerimos. Antes de comermos, nós damos a bênção, né, em relação ao fruto ali, no caso ou a batata ou a cebola, tá? Uma observação aqui também importante. Na antiguidade, o sal era uma iguaria, tá? Só pessoas que eram livres que comiam podiam ter acesso ao sal. Então, quando nós mergulhamos o sal na água ali, tá? Então, é um ato também que simboliza a nossa liberdade, pois agora nós estamos livres, então podemos usufruir do sal. Amigos, o quarto passo é o Yahatz. Então, o que é o Yahatz? Então, nós quebramos a matzá no meio. Lembra que nós falamos que colocamos 3 matzot, tá? Uma no cima, uma no meio e embaixo, separadas por pano, tá? Então, nós quebramos essa matzá do meio em 2 partes, tá? Pegamos uma parte, a parte que ficou no caso maior, e aguardamos, né? Ela é guardada ali para mais tarde, que vai ser o nosso afikoman. A parte menor, então, a gente acaba devolvendo ali, tá bom? Essa é a quarta parte. A quinta parte é o Magid. Essa parte aqui é o maior, tá? Então, deixa eu pegar aqui passo por passo para nós explicar. O Magid é onde começa toda a parte principal do Seder, tá? Começamos na narração ali, dizemos, né? Relamar, aniá, né? Temos, então, tome o pão da pobreza, né? Que no caso é a matzá, que é o pão ali sem fermento. E aqui agora, amigos, nós pegamos a segunda taça e enchemos. Lembre, são 4. Então, nós enchemos agora a segunda taça, tá? E aqui começam as perguntas que as crianças devem fazer, né, no nosso Seder. E a primeira pergunta que se faz é a Manitzvah Halayla Hazemikol Halelot, que significa o quê? Por que esta noite ela é diferente de todas as outras, tá? Manishtaná. Por que, né, Hailala, nessa noite, Hazemikol Halelot, por que ela é diferente de todas as outras noites, tá? E são feitas aqui mais outras 3 perguntas, tá? Na verdade, são 4 perguntas. Com essa aqui, nós temos são feitas mais 4. Então, qual que é a pergunta? A primeira pergunta é: por que mergulhamos o carpaz em água salgada e marô em Horetz, tá? Por que comemos essa matzá?
apenas matzá? Por que só comemos matzá aqui? Porque comemos ervas amargas? E a última pergunta é por que estamos reclinados como rei? Então as crianças elas são instigadas a fazerem essas perguntas. E aí que começa, na verdade, a parte mais significativa do Pessa, né, dos mandamentos de Pessas, que é o ponto alto dessa cerimônia do Seder, que é justamente você fazer a narração do êxodo do Egito. Essa parte aqui ela é muito importante, tá? Então aqui nós fazemos um breve, tá, recapitulação de toda a história, os sofrimentos impostos ali aos judeus, a relação das pragas contra os egípcios, né, a enumeração de todos os milagres realizados ali pelo Todo-Poderoso, tá? É importante ressaltar aqui, explicar que o significado das três palavras, Pessa, Matzá e Maror. Por quê? Primeiro, Deus pulou as casas dos judeus durante a morte dos primogênitos, que é o Pessa, saltar, passar por cima. A matzá é porque não houve tempo de a massa fermentar, então tal era a pressa do povo para sair do Egito, do êxodo. E o maror? O que era o maror? É a lembrança do amargo sofrimento da escravidão, tá? Então, ao recitarmos as 10 pragas, nós pegamos essa taça, segunda, derramamos ali gotículas, né, sobre um recipiente ali lascado, meio quebrado, rachado, tá? Demonstrando o quê? Nós vamos demonstrar que nós estamos alegres por isso, que é representado pelo vinho, né? Porque diz que o vinho ele alegra o espírito do humano, mas não está completo. Por que está incompleto? Porque ela inclui o sofrimento de seres humanos. Por quê? Mesmo se tratando de nossos inimigos, ali no caso os egípcios, né? Não estamos completos. A alegria porque estamos vendo o sofrimento de outros seres humanos, tá? Então, em seguida, você pega e enche o copo novamente, tá? Agora vamos aqui então para a sexta e sétima parte. A sexta parte é o Orotzá, que é a segunda blusão das mãos, tá? Você vai pegar a caneca novamente, passar para uma esquerda cheia de água, derramar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que agora a diferença é que você vai dizer a bênção do Netilat Yadayim, tá? Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu Netilat Yadayim. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, em universo, santificados com teus mandamentos, ordenados sobre a das mãos. A sétima parte é o Motzi. O Motzi é você fazer a bênção agora sobre aquelas halotes que estão ali. Desculpa, as matzotes que estão ali embaixo da Kiara, né? Lembra que nós pegamos uma no meio, quebramos, guardamos a parte maior, né? Como ainda deixamos a outra menor ali. Então você vai pegar e vai fazer as bênçãos sobre elas. Então você vai pegar, vai falar Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, Hamotzi lechem min haaretz. Então você vai dizer, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, em universo, faz brotar o pão da terra, por causa do trigo, tá? A oitava parte é a matzá. Então você fez a bênção sobre as matzás, então você vai pegar, vai quebrá-las, né? Após a bênção você pega e distribui pequenos pedaços para os participantes e todos comem da matzá, tá? A oitava parte agora é o maró. Maró são as ervas amargas. Então você vai pegar, né, as ervas amargas que estão ali na Kiara, ali no Seder, né? Você vai sacudir um pouquinho e vai recitar a bênção sobre ela, né? O Baruch atah Hashem al-Hilat Maró, né? Que nos deste para comer os maró, tá bom? O Korer é a décima parte. O que é o Korer? Você vai fazer um sanduíche de ervas amargas. Então você pega ali, né? A primeira e a outra parte que estava em cima e abaixo e faz um sanduíche de matzá com maror com ervas amargas. Temos a 11ª parte, que é o Shulchan Oreg, tá? Aqui no caso seria um banquete. Você pega nesse banquete, né, faz uma bela de uma refeição ali. Costume também no meio você ingerir aquele ovo que está ali aquele ovo cozido, tá? Mergulhando ali na água salgada no início da refeição. Dando continuidade aqui.
O 12º é o tsafun, que no caso seria o oculto. Ao final da refeição que a gente faz, né, na parte que nós acabamos de ver agora, come-se então aquela meia matzah reservada que nós pegamos e guardando, que no caso é o afikoman, que seria a sobremesa, né? Que no caso ela representa o cordeiro que era comido, né, antes da meia-noite, aquele cordeiro de Pessa, quando se tinha o templo sagrado. Então após você pegar o ficomã, você não se come nem se bebe mais nada, tá? A não ser os 2 copos de vinhos obrigatórios, tá bom? Agora vamos aqui para a Brahá, que é a bênção, que é o quê? É o Bikat Hamazon. Então nós pegamos agora a terceira taça, tá? Você bebe-se novamente um pouquinho dela reclinado, como a gente tinha comentado, tá? E deixamos o último copo ali, que é justamente o copo do Eliyahu Hanavi. Você enche ele, tá? De vinho, abre-se a porta e recita-se a passagem simbolizando ali o convite para o profeta Elias, né? Que ele é o arauto da vinda do Mashiach. Então você vai. É costume pedir para a criança pegar e abrir a porta para receber o Elias, tá? Nessa parte. Então, a 14ª parte e penúltima é o Halel. Nessa parte que nós fazemos vários cânticos de louvor a Deus, tá? Então é um momento que assim que você reconhece o Todo-Poderoso, a singularidade, a bondade com todos, com o seu povo, tá? Então cantamos vários louvores a Deus. E justamente após nós fazermos esses louvores, né, recita-se a bênção do vinho e toma-se a 4ª taça, que era realmente destinada a Elias, tá? Eliyahu Hanavi. Então você pega e dá a bênção também posterior. Encerrando aqui, é justamente a última parte, que é a Nitzar, que no caso seria o aceito, tá? Então, quando a gente termina todo esse processo, todo esse serviço de seda, estamos certos de que então foi bem aceito pelo Todo-Poderoso por Deus. Nós finalizamos aqui com uma frase, Leshana Haba Yerushalayim, no ano novo, né, no próximo ano que vem, em Yerushalayim, em Jerusalém. Então, meus amigos, esses aqui foram os 15 passos do Seder, tá? Após isso, encerramos o Seder ali e entregamos para Deus que seja bem aceito. Tudo bem? Amigos, eu quero agradecer você que chegou até o final desse vídeo mais uma vez, tá? Você é novo no canal, se inscreva, tá? Deixa um like, deixa um comentário, compartilhe se o conteúdo dele é relevante para você, tá? E esses foram todos os passos do Seder, que vai ser feito agora na véspera de segunda para terça-feira à noite, tá? E que vai até a terça-feira da próxima semana. Então, durante esses 7 dias, vamos comer matzot, vamos comer os pães sem fermento, nada de fermento em casa, né? Como já expliquei, é tirado todo anteriormente. Amigos, mais uma vez, um Todarabá, muito obrigado, um Berkol Tov, tudo de bom para você que esteve aqui e chegou até o final desse vídeo, tá bom? E que, como nós falamos ali, né, Lechaná, que seja para um ano novo, nós estamos em Jerusalém comemorando o Pessah. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tá? Lehi Traot, tchau, tchau, muito obrigado mesmo.